Mas é bom que tu tenha uma espécie de caderninho, assim, só para as nossas aulas, para deixar registrado exatamente, né, em determinado lugar o que a gente viu aqui também. Ah, Certo. outra coisa. Você está no computador? Isso. Tá vendo esses três pontinhos na vertical ali do lado do telefone vermelho no Google Meet? Sei. Pode clicar neles, clique em alterar layout e depois clique em destaque. Daí a tela fica um pouco maior, né? Certo. Certo. Tu pode também passar o mouse ali no teu nome, né? No quadradinho do teu nome e clicar em minimizar para não ficar atrapalhando a tela. Então é isso aí. Agora vamos começar aqui então. Tu tentou fazer essa questão e tu colocou C. Tu viu já se essa resposta é a certa? Não, ainda não. Ah, beleza. Então vamos corrigir juntos. Analise as afirmações a seguir e marque a opção correta. Quando um raio incidente oblíquo passa do meio menos refringente para o mais refringente, ele aproxima-se da normal. Bem, do que ele está falando aqui? De refração, né? Então, tu está estudando ótica na escola agora, certo? Certo. Tu está no segundo ano do ensino médio? Isso. Ah, beleza. Então, o que é a normal? A normal é uma reta perpendicular, ou seja, normal a uma superfície. A superfície aqui, vamos dizer assim, é a interface, o meio de separação entre dois ambientes, entre dois meios, né? O meio que vai ter o índice 1 e o meio que vai ter o índice 2. Às vezes aqui é o ar e aqui é a água, por exemplo. Então, o que está acontecendo é que ele está saindo de um meio menos refringente. Ser, ser menos refringente significa que ele, vamos dizer assim, é menos denso, ele atrapalha menos a luz passar, né? Tipo o ar, que é menos denso que a água, por exemplo. Então, o exemplo que ele está pedindo a 1 aqui é igual quando sai do ar e vai para a água, beleza? Certo. Então, o meio menos refringente, como o ar, um raio entra com essa inclinação aqui, a gente pode colocar esse sentido e indicar aqui o ângulo θ, ou normalmente os livros chamam de I, ângulo de incidência. Quando ele vai para um meio mais refringente, ela tende a ficar mais próximo da normal. É como se ela perdesse a velocidade, e de fato acontece isso. A luz perde velocidade e acaba murchando. Ela estava aqui, ó, linha reta. Do nada ela perdeu velocidade e foi caindo. Tem que pensar desse jeito que ajuda, tá? Tá bom. Então o ângulo aqui com a normal, ele é menor do que o ângulo que entrou aqui. O ângulo R vai ser menor que o I. Se é menor, significa que está se aproximando da normal. Então a primeira está certa. Tu colocou uma questão que a primeira está certa. Para ti, é bem claro isso? É fácil para ti isso? Sim, essa primeira tá fácil. Tá, então vamos mais rápido. Quando um raio incidente oblíquo passa do meio mais refringente para o menos refringente, ele se afasta da normal. Então, verdade, né? É como o contrário do que está acontecendo aqui. É tipo, tu vê a coisa acontecendo ao contrário. Saindo aqui da água e indo pro ar. É o que está acontecendo. Afastando. Quando o raio de luz incide na. Se eu fizer as coisas muito rápido, tu fala, né? Como é a nossa primeira aula hoje, eu tenho que avaliar e tu tem que me avaliar e tal, ver as, as velocidades aqui. E eu tenho que ver também o que você sabe, o que você não sabe, né? Tudo bem. Então, as coisas não vão ser no ritmo de sempre. Quando um raio de luz incide na fronteira entre dois meios transparentes opticamente diferentes, um dos fenômenos que ocorre é o da reflexão. E você disse que isso não é verdade. Por quê? Porque não ocorre dois meios transparentes? Como assim não ocorre dois meios transparentes? Não entendi. Tipo, tu pode ter um copo de vidro transparente amarelo e um copo de vidro transparente azul, né? Então tu tem dois transparentes diferentes, mas são transparentes. Então pode tu ter uma interface assim, entendeu? Tu tá saindo de um vidro azul indo para um vidro amarelo. Ou o próprio ar e a água são meios transparentes, né? Eu não Aí vejo. reflete? Oi? Aí reflete? Aí reflete, né? Eu acho que tu já teve a experiência de ir na praia e olhar para o mar assim e o teu olho começar a doer um pouco, né?
Porque a água reflete o sol, certo? Certo. Mas a gente também consegue enxergar as coisas debaixo da água. Então significa que ela refrata a luz e assim a gente consegue enxergar ali a areia debaixo da água, né? Então, reflete e refrata. Muito bem. E absorve também. São as três coisas que acontecem quando ela chega num outro meio, absorve, por isso que a água evapora também. A velocidade de propagação da luz necessariamente altera-se na refração. Bem, necessariamente não. Porque, vamos dizer assim, tu pode ter uma refração que altera umas características e não outras. Tipo, quando a gente está falando de raio de luz, a gente está falando de uma coisa que tem a velocidade dada por V igual a comprimento de onda vezes frequência. Só que a frequência, ela se mantém a mesma numa mudança de meio. O que vai mudar é o comprimento de onda. Se o comprimento de onda diminui, então a velocidade diminui. Se tu diminui esse cara também diminui. Óbvio. Só que às vezes, por determinados motivos, vai acontecer refrações, não refrações tão óbvias como essa, com meios diferentes, em situações diferentes, que não vai alterar a velocidade. Tipo, tem situações que isso ocorre, né? Por causa de cor do meio, ou por causa de uma opacidade, uma outra característica. Então, acaba que eu acredito que não tem esse problema. Mas agora eu estou um pouco meio confuso quanto a isso, porque se o comprimento de onda. É que sempre na física é uma palavra meio forte, né? Necessariamente é uma palavra meio forte. Mas assim, eu tenho quase certeza que é 1 a 2 e a 3. Mas se não for a 1 a 2 e a 3 aqui, é 1 a 2 a 3 e a 4. Claro que no vestibular isso não ajuda muito, né? Mas, bem, pela equação, né? Tem que alterar. Tem que entender também o que ele chama de refração, né? Por exemplo, eu chamo de refração o fenômeno quando a coisa troca de meio e assim troca de posição aqui dos ângulos, né? Então, ó, obrigatoriamente alguma coisa está acontecendo. Porém, existem outros tipos de refração, como por exemplo esse fenômeno aqui, olha só, tu já deve ter ouvido falar dele. A, opa, a refração do ângulo total, né? Acho que tu já viu isso. Quando está saindo de um meio de um mais refringente para um menos refringente. Isso ocorre. Isso é refração. Tá no estudo de refração. Só que a velocidade permanece a mesma. Por isso que eu acho que a resposta é a D, entendeu? Já deve ter ouvido falar disso aqui, do tal do ângulo limite, né? Existe um Sim. ângulo limite para que não ocorra a entrada aqui no outro meio. Bem, se a pessoa considera isso uma refração, entrar no outro meio, então essa aqui está certa. Se não, essa aqui está certa. Então essa discussão é interessante. Mas, bem, tá entre essas duas. A grande questão está aqui. No meio da aula, se surgir alguma ideia, eu te falo, tá? Tá Mas eu bom. acho que é a dele. De fato, a 3 está certa, tanto a opção aqui, infelizmente, não estava muito certa. Mas legal de tu ter acertado as duas primeiras. É o mais importante, né? As duas primeiras ali. Bem, quando eu concluir alguma coisa que eu te falo. Mas eu acho que é a outra ali, a terceira. Vamos para a próxima. Dessas questões todas que estão aparecendo aqui na lista, tem alguma que tu se sentiu mais interessada, assim, tu tentou fazer, não conseguiu? Alguma coisa assim? Então, nós fizemos na sala de aula, mas eu não consegui entender a 2 e atividades propostas. Todas as atividades propostas? A 1, a 2, a 4 e a 5. Perfeito. Se o ângulo limite para uma luz que se propaga de um líquido para o ar é igual a 30 graus, de um líquido para o ar, então do meio mais refringente para um menos, então o índice de refração desse líquido é, bem, o ângulo limite, né? Então é justamente aquela situação que eu estava te mostrando agora há pouco, certo? Isso.
Então você vai ter um ângulo aqui de 30 graus e não vai haver a entrada desse raio de luz aqui para outro meio. Ele vai ficar para cá, ok? Para esse assunto aqui, você não tem muitas equações, né? Então, não sei se a prova vai ser só de ótica, né? Mas é bom decorar as equações, né? Sim. Você sabe a equação do ângulo limite? Então, eu não lembro muito, não. Aham. Bem, a equação do ângulo limite ela é assim, ó, seno do ângulo limite igual a n1 sobre n2. Certo. Então n1 é o meio que tu entra, n2 é o meio que tu sai. Por quê, né? Tem um motivo. Isso aqui sai da lei de Snell. A lei de Snell provavelmente tu conhece, né? Que é aquela n1 seno da incidência, do ângulo de incidência, n2 seno do ângulo da refração ali, do ângulo que sai, né? A lei de Snell. Lembra dessa? Sim. Certo. Daí o que que acontece? Note que se aqui a gente tivesse uma perpendicular também, né? Aqui o ângulo seria zero, né? Não tem ângulo nenhum. Aqui já seria, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90. Então o raio de luz ficou 90 graus aqui com a reta normal, certo? Certo. Muito bem, 90 graus. Então o que que acontece? Esse cara aqui seria 90 graus. E a gente sabe que o seno de 90 graus é 1, ok? O seno de 90 graus é 1. Então, por isso que vai ficar seno do ângulo limite igual a N2 por N1. Pô, aqui eu troquei os números, desculpa. Bom, Certo. certo, beleza. Então a lógica é essa, tá? A lógica é que o ângulo, que essa reta aqui que não transpassou o meio, tem com a normal é 90, né? Um ângulo de 90 graus. Por isso que aqui é ótica geométrica, né? Como se tu estivesse trabalhando com triângulos na prática. Beleza. Então, já que esse é o caso, né? E, então a gente só precisa saber os índices de refração aqui, o ângulo limite a gente sabe, 30. Beleza. Então, seno de 30 igual a N2, que é o meio que a gente tá, supostamente entraria, né? Dividido por N1, que é o meio de onde a coisa está vindo. E ele está vindo de um líquido. Aqui é líquido e aqui é ar. A gente sabe que o índice de refração do ar é 1. Então eu já posso até trocar o N2 aqui por 1. E o N1 é o que eu estou procurando. Certo. Tu lembra qual que é o seno de 30 graus? De 30, É. 1/2. Isso, exatamente. Poxa, show de bola. N1. Então, obviamente, aqui o N1 vai ser 2. O índice de refração desse meio é 2. Beleza? Tá. Se tivesse números maiores, teria que fazer regra de 3, né? Ah, sim, se fossem os números feios de trabalhar, né? Tu quer dizer chuveirinho. Tu quer dizer multiplicação cruzada, né? Isso. Foi o que eu fiz, assim, mas, né, eu não mostrei. Que quando a Sim. gente tem fração, né, principalmente frações com um em cima, como é esse caso, a gente pode simplesmente inverter os caras dos dois lados. É uma técnica aqui para fazer a coisa mais rápida, tá bom? Tá bom. Então por isso que dá 2, muito bem. Show de bola. Agora, até tem essa resposta lá, né? 2. Você até assinalou 2. Isso. Beleza. Agora me diz uma coisa, você falou que está com alguns problemas aqui em atividades propostas. Quais os números mesmo que você queria fazer? Eu queria fazer o 4 e o 5. Certo, vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Vou salvar para poder te mandar depois.
Pincel de luz emerge de um bloco de vidro comum. Pincel de luz? Emerge de um bloco de vidro comum para o ar na direção e no sentido da figura. Nossa, tá esquisita essa figura mesmo. Tá, estou entendendo porque que você não conseguiu fazer direito. Mas tudo bem. Pincel de luz é um negócio meio estranho e tem uma figura com vários pincéis de luz ali, na real, no lado esquerdo, né? Assinale a alternativa que melhor representa o percurso da luz no interior do vidro. No interior do vidro, claro. Porque normalmente, né, a gente não vê essas coisas assim nessa inclinação, a gente vê elas giradas, né? Então acho que seria legal girar para a direita aqui, beleza. Não, o que que acontece aqui, minha amiga? A gente está lidando com uma refração, né? A coisa sai do vidro e vai para o ar, né? Então, a gente tem que levar algumas coisas em consideração aqui. Primeira delas, algumas dessas retas aqui definitivamente não valem. Poderia me dizer duas aqui que claramente não são as certas? A D e a E? Muito bem, era justamente essas que eu estava pensando. Estamos em sincronia, hein? A D e a E, né? Porque se a refração vai acontecer, ela vai acontecer pela E, né, no caso, ela aconteceria para o lado direito aqui, né? Ou para cá ou mais coladinho. Concorda comigo? Isso. E a D claramente não é também, porque quando ela entra assim normal, ela continua normal. Tá bom. Voltando. Desculpa, minha namorada tá meio doente. Eu tava atendendo ela aqui. Agora, a B também não pode ser, não é mesmo? Por quê? Porque se está ocorrendo refração, e de fato está, né, esse cara é fruto de uma refração, a gente sabe que quando muda de meio, muda de inclinação, né? Então aqui a inclinação permaneceu a mesma. Então não pode ser B também. Tá. Acaba que é só C ou A, né? Isso. Muito bem. Agora vai entrar o fato de nós estarmos saindo de um meio mais refringente para um menos refringente. Vidro é mais refringente que o ar, né? A gente pode dizer aqui NV e NAR, né? O NV é um índice de refração maior que o NAR, né? E como no problema anterior, a gente sabe que quando sai do meio mais refringente para o menos refringente, tu mesmo assinalou isso certo lá naquela primeira questão, o negócio, né, o raio de luz, ele se afasta da normal. Concorda comigo? Sim. Ele vai ficar com um ângulo maior. Muito bem. Agora eu quero que tu repare uma coisa, né? O ângulo que o A faz aqui é bem grande. O ângulo que o B faz, me parece, assim, de olho, menor que o do A, né? Sim. De tal forma que a única resposta que sobra é C. Porque o ângulo aqui é menor que o ângulo aqui. Show? Então Resposta C. ele quer o menor ângulo? Não, não é isso que ele quer. Ele quer saber qual desses raios aqui, A, B, C, D ou E, representa o percurso da luz no interior do vidro. Ou seja, em outras palavras, para resumir a pergunta que o cara fez aqui, qual desses raios causaria esse raio aqui no ar? Ah, tá. Isso. Então, pela questão da maior refringência do vidro, obrigatoriamente tem que ser C. Porque é aquilo que você mesmo assinalou. Deixa eu escrever aqui. Sabemos que de um meio mais refringente para um menos ar, o ângulo deve, o ângulo de distância da normal deve aumentar. E isso só ocorre em C. É D, é C. Beleza?
Certo. Por que que tu assinalou D? Ali parecia bem claro que tu entendeu que não era D, né? Então, é que nessa hora eu estava tentando fazer sozinha e eu não consegui pegar na aula. Aí eu cheguei em Aham. casa, tentei fazer, falei: "Ah, deve estar É, alguma coisa errada". talvez o fato que mais te causou problema de interpretação é ele estar girado, né? Ele tá Isso, girado esse negócio. Assim ficou bem mais fácil pensar as coisas, né? Porque é como a sim, gente tá acostumado, né? Tá bom. Então deixa eu salvar aqui. Deixa eu a próxima. Qual que tu quer a próxima? a 5. 5. Só um segundinho. Voltei, desculpa. Vamos a 5 então. A velocidade da propagação da luz em um determinado líquido. Ah, só um segundo, só um segundo. Eu preciso ligar um negócio no chuveiro pra minha namorada. Ela fez uma Tudo cirurgia, ela bem. não pode subir o braço. Pronto. Vamos lá. A velocidade de propagação da luz em um determinado líquido equivale a 80% daquela verificada no vácuo. O índice de refração desse líquido é a velocidade. Ah, sim, sim, velocidade de propagação. Veja que mudou a velocidade de propagação, certo? Como assim? É o que ele está dizendo aqui. A velocidade era uma, a velocidade da luz é uma determinada velocidade. E no líquido, a velocidade mudou, ficou 80% menor. Desculpa, ficou 80% daquela que era no vácuo. Ela diminuiu 20%, então. Ah, tá. É o que ocorre quando a luz sofre refração. Olha só, a gente acabou de chegar na resposta certa lá da primeira, né? Quando sofre refração, muda a velocidade. Lembra que eu estava com essa dúvida na primeira questão? Ah, sim, Então a resposta da primeira é A mesmo. Todas estavam certas, tá? certo. Certo, então tá bom. Voltando aqui. A velocidade da propagação da luz em um determinado líquido equivale a 80% daquela verificada no vácuo. O índice de refração desse líquido é, muito bem. Na lei de Snell, na lei de Snell, a gente nota que, né, a lei que fala sobre a refração, a gente tem esses índices de refração dos meios aqui, né? Mas como esses índices eles são obtidos? Essa é uma boa pergunta, né? Sim, Eles são índices, eles são, por serem índices, eles não têm unidade. Mas eles surgem de uma conta. Se você olhar lá no livro, olhar o que o professor passou, você vai ver que é velocidade da luz dividido pela velocidade da luz nesse meio que você está trabalhando. É assim que a gente faz o índice de refração, tá bom? tá bom. Então a gente basicamente tem que medir a velocidade da luz nos meios, é isso. Bem, então com isso em mente, né? Agora fica fácil resolver esse problema. A velocidade da propagação da luz em um determinado líquido equivale a 80% daquela verificada no vácuo. Bem, no vácuo, a velocidade é c.
nesse meio que a gente está falando agora é 80% de C. Né? É isso que está no enunciado, concorda comigo? Sim. Isso, ó, tá ali. Ó. No vácuo, C, é uma constante da física. Claro, tem um número, é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Só que a gente não precisa desse número aqui. A gente vai usar só relações algébricas mesmo para resolver. Porque uma vez que isso é um fato físico da natureza, o índice de refração é dado pela velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio que tu está trabalhando, aqui ele quer saber então qual que é esse índice nesse líquido específico, a gente vai colocar C aqui e aqui embaixo vai colocar a velocidade, que é 80% de C. Na matemática, quando a gente quer escrever 80% numa continha, a gente não escreve 80% de C. Não vai fazer isso. A gente vai fazer assim, ó. A gente faz desde lá do ensino fundamental, tu deve lembrar, nas aulinhas de fração e tal. 80% é 0,8 vezes C. Tá bom? Tá bom. Né? Veja como faz sentido isso. Quanto que é 80% de 100 reais? Me fale. 80% de 100? Isso. A resposta é óbvia. Me fala aí. 0,08? Ah, é. Então, se tu tem 100 reais e tu fica só com 80%, porque vai dar 20% de dízimo na igreja. Tu vai ficar com isso que tu falou de dinheiro? Não. Tu vai ficar com 80 reais, né? Sim. Pois é, então é 80. E veja como isso faz sentido, então. 0,8 vezes 100, ou seja, 100 reais vezes 80% dá 80. Ah, Né? Então, tá. quanto seria 80% de 200 reais? Bem, seria o dobro de 80. Se tu fizer a conta aqui, tu vai ver que vai dar 160. Sim. A ideia é essa, tá? Tá Então é bom. por isso que a gente escreve dessa forma. Se não está claro, né, que é 0,8, eu te dou outra coisa. 80%, ó, 80%, olha só a palavra porcento, é 80%, ou seja, 80 por 100. E daí se tu fizer a continha aqui, tu vai ver que dá 0,8 também. Então, te provei de trocentas formas aqui que 0,8 significa 80%, tá bom? Tá bom. Sendo assim, corta, corta, vai ficar 1 por 0,8. 1 por 0,8. Bem, daí tu pode fazer na calculadora, né? Mas eu acho que é aquela resposta mesmo que tu fez lá. 0,25. Agora eu te expliquei fisicamente por quê. E matematicamente também. Como é que tu fez essa conta aqui? Foi a mesma ideia que a minha? Não, eu não consegui fazer direito. Mas a resposta tá certa. É que eu fiz com os amigos juntos. Ah, bom. Logo, logo você vai estar ajudando os amigos, pode ter certeza. Sim. Show de bola. Vamos para a próxima. Qual que é a próxima que você quer? A 7. 7, beleza. Na 7. 7. Um raio de luz monocromático, né? Isso. Beleza. Bem, um raio de luz monocromática atinge a superfície de separação entre o ar e um outro meio transparente, de índice de refração raiz de 3. Considere que o índice de refração do ar é igual a 1. O raio de luz monocromático atinge a superfície de separação entre o ar e um outro meio transparente, de índice de refração é igual a 3. Beleza. O ar a gente sabe que índice de refração é 1. O outro ali é raiz de 3, que é tipo 1,71. Se tu jogar na calculadora, tu vai ver isso. Considere que o índice de refração do ar é 1. Sabendo que o ângulo de incidência é igual a 60 graus, conforme ilustra a figura a seguir, determine o ângulo θ de refração, definido nessas condições. Esse aqui não é para ser um problema difícil se você, minha amiga, conhecer a lei de Snell, que é essa lei que eu venho fazendo aqui a aula inteira. N1, que é o índice do
do lugar onde tu começa o problema, né? Seno de I, o ângulo de incidência é o ângulo que faz com a normal, que no caso aqui é 60, igual a N2, seno do ângulo de saída aqui, que é o θ que tu tá procurando. Então, minha amiga, a gente vai ter que fazer o seguinte agora. Quando eu dou aula, eu sou meio socrático. Tu deve já ter ouvido falar de Sócrates, o filósofo de 3.000 anos atrás, né? Foi Hum, ele que falou a frase só sei que nada sei. Por quê? Porque ele entendia que a gente só aprende algo, só entende algo quando a gente percebe o que a gente não sabe. E as coisas elas são muito óbvias de entender quando alguém que sabe está te falando, né? Eu faço isso há muitos anos, então para mim é óbvio. Mas para você não, você está começando agora. Então é normal errar, normal passar uns perrenguinhos aí. E só vai perceber as dificuldades, só vai perceber o que tu não sabe se tu fizer a conta, tentar fazer sozinha. Então eu vou deixar tu tentando fazer sozinha essa conta, tá? Vou te deixar uns 3 minutos sem eu falar nada. Até tenho que ir lá atender meu namorado nesses 3 minutos. E daí, quando eu voltar, tu me diz o que tu conseguiu, até onde tu foi, qual foi tuas dúvidas, beleza? beleza, Mas aqui tá a equação. Só jogar os valores no lugar e isolar o que precisa. Boa sorte. obrigada. E aí, como estamos na continha? Então, eu terminei, aí deu 4,5. O ângulo deu 4,5? É, Nossa, é que eu não eu sei acho que você errou. certo. É, Porque não tem, né? não, Certo. Bem, acho que tu errou alguma coisa no C na hora que tu jogou na calculadora. Pode ser, né? Então vamos lá. Saiu do ar e foi para esse lugar onde o índice de refração é raiz de 3. Então significa que o N1 aqui é 1. O seno do ângulo de incidência é 60. 1 seno de 60. Igual a N2, que é raiz de 3, vezes o seno do ângulo que a gente está procurando, que é o ângulo de refração. Até aí tudo bem? Tu fez assim ou estava diferente? eu fiz tipo regra de 3. Eu não sei de onde tu tá tirando essa regra de 3 aí. Não tem regra de 3 aqui. Tu tem que usar a lei de Snell.
Tem que usar essa equação. Não divide? Eventualmente vai. Ah, tá. Tu tá dizendo para isolar o seno, né? Sim, sim, Isso. sim. Ah, tá. Eu acho que a gente não. Acho que talvez tu esteja certa, cara. Tu falou que a resposta deu quanto? 4,5. Não. Não tá certo. A gente está querendo o ângulo, né? Não o seno do ângulo, nós queremos o ângulo, beleza? Então o que, que vai acontecer? Vamos fazer algumas substituições. 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Agora, quanto é seno de 60? Se tu olhar na tabela dos ângulos notáveis lá, é raiz de 3 sobre 2. Tu colocou isso? Sim. Perfeito. E aqui é raiz de 3 seno teta. Agora, olha só que coisa boa. A coisa que a tia ensinou pra gente lá na escola, sexto ano do ensino fundamental. Se a gente tem a mesma coisa dos dois lados, multiplicando todo mundo, corta. Então vai cortar o raiz de 3 com raiz de 3. Não vai precisar brincar com raiz de 3. Tá bom. Isso facilita bastante a vida, né? Ficar carregando esse raiz de 3 é um saco. Então vai ficar 1/2 igual a seno de teta. Né? Por quê? Porque cortou o raiz de 3 ele virou 1. Aqui também virou 1, né? Só que eu nem coloco. Sim. Agora surge a pergunta. Qual é o ângulo que faz o seno deste ângulo ser 1/2? Você sabe? 30. 30, exatamente. É os ângulos notáveis, né? Seno de 30 igual a 1/2. Show de bola! Muito bem. Eu acho que dava para fazer, hein? Talvez faltou um pouquinho de segurança só. Sim, Nessa faltou. parte da regra de 3, tu deu uma vacilada, talvez na hora de pôr na calculadora, algo assim, né? A questão é o seguinte, na física, diferente da matemática, a gente tem que sempre tender a fazer as coisas com as letras o máximo que der. Eu até nem fui o melhor que eu poderia ter sido aqui. Eu devia ter isolado o seno de teta primeiro. Mas como a gente está, né, começando, não quis te assustar. A questão é, quanto mais tu deixar os números abertos, assim, como ficou aqui, sem ficar jogando as coisas, fazendo regra de 3, jogando na calculadora, melhor. Porque daí tu eventualmente vai simplificando as coisas, né? Eu simplifiquei o raiz de 3 com raiz de 3. Se eu tivesse que colocar na calculadora raiz de 3 dividido por 2, ia dar um número muito feio. E depois dividir por raiz de 3 de novo. Né? Isso com calculadora, imagina na prova. Né? Na Sim. prova, não tem calculadora, né? Eu acho. Não. Então tu é obrigado a fazer isso na prova, senão tu não vai conseguir fazer a divisão. Simplesmente assim. Né? Ninguém no meio de uma prova consegue dividir por número de vírgula. Então, então, cara, tem que. A gente vai acostumando, né? A fazer essas algebrazinhas aí. Sim, com certeza. Bem, então, minha amiga, qual é a próxima? 8. 8. Tá bom, deixa eu pegar aqui. 8. Vamos ver se a gente tá falando da mesma 8 aqui. É uma de força elétrica? Começa, observe a figura desejando determinar a velocidade da luz. Ah, não, não. Então não é a mesma 8. Não tô achando. Quer que eu mando de novo? Não tem a 8 aqui nas coisas que tu mandou. Ou só aponta ali, se tiver, eu não tô vendo. Pera aí. Enquanto isso, eu vou pegar o meu café. Só um segundo. Tudo bem.
Vamos ver, vamos ver. Desculpa que hoje tá meio bizarro aqui em casa por motivos, como é que a gente diz? Excepcionais. Não, tudo bem. 8. Você não tinha mandado mesmo. É, eu tava vendo. Certo. Na tua prova vai cair só ótica? Não, vai cair corrente elétrica. Aí Eita. aqui são 4 capítulos, né? Uhum. Aí é dividido em física 1 e física 2. Pois é, a tua escola é dessas particular que faz a revisão para vestibular, né? Isso. Tu quer passar em qual vestibular? Então, eu não sei ainda. Não sabe o que quer fazer ou só não sabe a faculdade? Não sei o que eu quero fazer. Acontece. Bem, deve ter algumas ideias em mente aí. Boa sorte na escolha, que talvez seja uma coisa que tu não vai poder voltar atrás, né? Sim, O que tu decide com 18 anos acaba decidindo tua vida pro resto dela, né? Que é bem bizarro, porque quando a gente é jovem, a gente só decide coisa errada, normalmente, né? sim. Observe a figura. Desejando determinar a velocidade da luz em um material transparente, uma pessoa construiu com esse material um meio disco de centro em C. Usando uma fonte de luz F que permite um estreito feixe luminoso no ar, ela deslocou o F em torno de C, verificando que se obtinha na posição mostrada na figura um raio CP, tangente à face. O que está acontecendo aqui? Ângulo limite, né? Tu está indo de um meio mais refringente, o disco é de um meio mais refringente, para um menos refringente, que é o ar, no caso. Então, como a gente viu, quando essa situação ocorre, você mesmo assinalou certo lá naquela questão, os raios eles tendem a se dispersar, ficar longe da normal. De fato, está bem longe aqui, 90 graus. E a gente chama isso de ângulo limite. Tá? Isso acontece quando esse meio aqui tem um índice de refração maior que esse. Ele está dando um monte de informação aqui e está pedindo o valor da velocidade da luz no meio transparente. Muito bem. Se a gente está falando de ângulo limite, é só lembrar aquela equação lá. Se tu não lembra ela de cabeça, que nem eu esqueci aquela hora lá, errei, né? Na verdade, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um fenômeno de refração, porém aqui o ângulo é 90, e a gente sabe que o seno de 90 é 1. Então, na prática, o ângulo limite, que é o ângulo que vai fazer ser esse 90 graus que a gente está pensando, é N2 dividido por N1. É porque esse cara aqui é 1, quando ocorre esse fenômeno aqui de não ter a refração. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tudo. Voltando aqui a equaçãozinha do ângulo limite, né, de onde ela surge. E note que ele está pedindo velocidade, né? E você tem que lembrar aquilo que eu falei na outra questão. Velocidade tem a ver com o índice de refração do meio, a velocidade da luz. Porque o índice de refração se dá numa relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz nesse meio aí, né? Nesse meio que tu está trabalhando, no caso. O valor da velocidade da luz no meio transparente. O meio transparente não é o ar. O meio transparente é o N1. No ar, o que acontece é que é a própria velocidade da luz. Então a gente tem que lembrar algumas coisas aqui, né? Quando a gente está falando de índice de refração, lembre-se que é a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz naquele meio específico. Né? Tudo bem. Nós queremos o quê? Nós queremos a velocidade da luz no meio transparente, que para o nosso caso aqui é o N1, é o meio do disco aqui. Tudo bem? Tudo. Então tá, então vamos isolar o N1 primeiro, né? Se a gente quer o N1, tem que isolar ele primeiro. Então, por regra de 3, que nem tu fala, vai Isso. ficar seno de L aqui embaixo. Troquei os lugares, né? Esse cara eu passei para cá e esse aqui eu passei para baixo. Beleza?
Beleza. Eu fiz isso porque eu quero encontrar ele. Então eu vou, sabendo esses valores aqui, eu encontro ele. E o ângulo limite eu sei qual é o ângulo limite. Tá na figura, ó. O ângulo limite é esse teto aqui. Né? Foi o ângulo que causou essa situação aqui de ficar horizontal. Qual que é o ângulo limite olhando para essa figura, você sabe me dizer? 45? 45. 45? É, Isso, 45, né? Isso aí. O bizarro é que ele não falou qual que é o seno de 45 aqui. Né? Ele falou de 30 e de 60, mas sim, não falou de 45. Mas sim, o ângulo é 45. certo. Né? Peraí, 10, 20. Não, pera, não é 45. Vamos ver aqui quanto é. Ou é, não sei, tô meio ruim de vista. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Não, é 60 graus, tá? Acho que tu olhou ali que tava na metade, mas não é, né? Ah, tá, entendi. 60. Tu pensou que tava passando ali no 45, né? A vermelhinha, né? Mas Isso, não tá passando no 30. Eu também me enganei aqui. Tá passando no 30. Então é 60 graus, tá? tá, De 90 para 30 é só tu fazer 90 menos 30, dá 60. certo. Certo. Então aqui tem 60 graus. Então, o N1 vai ser quem? Bem, o N2, de acordo com essa equação aqui, é C sobre Vn. É a velocidade da luz sobre a velocidade nesse determinado meio, no meio 2. Que é o que a gente quer, né? Nós queremos. Não, nós não queremos. Putz, é verdade, né? Tô muito confuso, cara. Desculpa. Queremos isso aqui, uma coisa que tem a ver com N1. Mas não é o N1 ainda. O problema está pedindo a velocidade no meio N1. Então, eu vou fazer aqui. A velocidade no meio N1 tem que seguir essa equação aqui, que é C dividido pela velocidade no meio N1. Agora, o que é N2? Mesma lógica. C velocidade no meio 2. Aqui dividido pelo seno de 60, como a gente acabou de ver. Tá? Só substituir um monte de coisa aqui, tá bom? Tá, Tudo bem para ti? tudo? Né? Esses N's aqui tem tudo a ver com o índice de refração. Já falei que a equação é essa. Agora, novamente, aquele esquema lá, ó. C aqui e C aqui a gente pode cortar, que eles estão na mesma posição dos dois lados do igual. Então, vai ficar 1 sobre V1 igual a 1 sobre V2 dividido pelo seno de 60. Uma conta como essa aqui, cheia de fração, alguns alunos no ensino médio ainda têm dificuldade de fazer. É o teu caso, será? Um pouco, Hum, tá bom. A gente resolve. Bem, tem que para resolver fácil, é aquilo que todo aluno de ensino médio adora fazer, regra de 3. Só que a gente ainda não pode fazer regra de 3 aqui. Porque tem uma fração dividido por outra fração, né? Tipo, tem uma fração dividida por alguma coisa. Isso é bem estranho. Tem que ter uma fração só de cada lado. Então, a gente tem que lembrar daquela regrinha lá, né? Da escadinha. Se tem um monte de frações assim, é só tu pegar de baixo e multiplicar invertida, né? Então, se tu parar para pensar, esse seno de 60 tá dividido por 1. Então é uma fração dividido por outra fração. Por que dividido por 1, professor? Porque qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, certo? certo. Tua idade deve ser 16 anos, né? Isso, Dividido por 1 dá 16, né? sim, Então a gente coloca 1 ali para facilitar a estratégia aqui, ó, de inverter a coisa. Multiplicar invertido. Portanto, eu vou apagar isso aqui, tu vai lembrar de onde veio. Essa regrinha aqui que faz uns anos aí que você já sabe. Daí vai ficar o seno vai ficar multiplicando embaixo. Então vai ficar 1 sobre V1 igual a 1 sobre V2 seno de 60. Mas quem é o seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Se jogar na calculadora, você vai ver isso. Certo? certo. Então, pela mesma ideia, a gente joga o 2 para cima. Vai ficar raiz de 3 V2.
inverteu a fração, como eu acabei de te falar que aconteceria, não é mesmo? Sim. Certo. Foco no que o problema está pedindo. O problema está pedindo V1. Então, pela aquela coisa que eu te falei hoje, né, da regra de 3, vamos dizer assim, agilizada, acelerada, a gente já sabe o que vai acontecer aqui. Se a gente quer encontrar V1, vai simplesmente inverter as frações aqui. A gente já fez isso hoje. Vai ficar raiz de 3 V2 sobre 2. Ok? Ok. Porém, a gente tem que saber qual é V2, né? Vamos lembrar do que se trata V2? V2 é a velocidade da luz no ar, né? Porque é o meio onde está indo. N2. N2 está relacionado com a velocidade no meio, que é V2, de acordo com essa equação aqui. E a velocidade no ar, da luz no ar, é igual a 3 vezes 10 na 8. Então, no lugar de V2, eu vou colocar 3 vezes 10 na 8. Certo. Ah, outra coisa, ele falou o seno de 60 aqui, né? 0,86. Eu até poderia ter substituído por 0,86 aqui de uma vez. Tudo bem. Então eu vou. Tu vai lembrar disso e a gente vai colocar aqui o 0,86 vezes o que eu acabei de falar, que era a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 na 8. Agora tem que resolver essa continha de bar aqui, tá bom? É claro, a calculadora faz para ti, né? Sim. Então faça para nós aí, mas não a parte do 10 na 8, só a parte dos números normal, tá? Tá. Quando tu dá 3,086. Dá 2,58. Então, 2,58 vezes 10 na 8. Velocidade em metros por segundo. 2,58 vezes 10 na 8 metros por segundo é uma das velocidades lá, né? 2,58 é praticamente 2,6, né? Isso. Tá, então eu quero que tu note uma coisa. Algumas coisas, na verdade. A velocidade que ele está dando aqui do ar é a mesma da velocidade no vácuo. Então, trabalhar com ar e trabalhar com vácuo é a mesma coisa, praticamente, quando a gente está falando de luz, tá bom? Outra coisa, a resposta deu uma velocidade menor. É uma boa prova real para tu ver se faz sentido a tua resposta ou não. Faz sentido a velocidade no vidro ser menor que no ar? Claro, porque o vidro é um meio mais refringente, a luz tem mais dificuldade de passar. Certo. Então faz todo sentido do mundo a resposta que a gente chegou. Na prova tu pode usar esses detalhes para ver se te ajuda, né? Sabe, quando a gente faz uma questão tudo certo e no fim dá uma resposta errada, o professor desconsidera tudo que a gente fez? Sim. Tu vê a resposta ruim lá no final, deve ter algum errinho em alguma coisa, algum detalhe. E pronto, daí tu não vai tirar uma nota baixa, beleza? Beleza. Show de bola, minha amiga. Gostei muito de te ajudar. Vou te mandar as coisinhas lá no Zap lá. E eu acho que a nossa próxima aula ficou marcada para. Deixa eu ver aqui, confirmar na minha agenda. Seu nome é Amanda, né? Isso. Você ficou para quinta. Estava olhando o horário de Portugal, só um segundo aqui. Quinta às 4. Isso, tá certo. Então, beleza. Quinta às 4 é nós de novo. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, valeu! Tchau.